Hoje o tema que nós vamos estudar é Por que sofremos? Eu retirei este tema e estou usando como base e referência desse estudo essa revista aqui, Conflitos da Vida, da editora cristã evangélica, muito boa. E o tema ele é oportuno, porque nós estamos vivendo um tempo de muito sofrimento, é claro. Na verdade, desde que o homem sofreu com a separação entre ele e Deus, nós estamos sofrendo, e essa pergunta sempre surge em nossas vidas, né? Ela está em torno do ser humano. Por que nós sofremos, né? E por que nós, servos de Deus, remidos, eleitos pelo sangue do Cordeiro, por que nós, transformados pelo Espírito Santo de Deus, continuamos sofrendo com a situação da vida? Então nós vamos tentar procurar na palavra de Deus os recursos, as informações necessárias para aprendermos sobre esse tema e crescer cada vez mais em nossa fé. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você esteja preparado para mais uma aula da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito bem, eu gostaria de começar, meus queridos, pedindo a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes 7, verso 29, que diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha só que texto interessante, que foi Salomão que escreveu, refletindo que Deus tinha um projeto inicial para o homem de fazê-lo reto, em retidão, em comunhão segura com Deus. Mas diz o texto que ele se meteu em muitas astúcias. E aqui é interessante que a expressão muitas astúcias, ela dá a entender o mesmo que complicações, invenções, vamos dizer, caminhos alternativos que o homem teve, que a humanidade teve, e isto providenciou uma série de cadeias, de problemas e sofrimentos para com a humanidade. Muito bem, nós vamos tentar responder essa pergunta: por que sofremos? A lição de hoje se baseia em 3 respostas para essa pergunta. Por que sofremos? Primeiro, porque a terra foi amaldiçoada. Eu gostaria de ler o texto, meus queridos, e gostaria que você acompanhasse aí. Gênesis capítulo 3, verso 2. Eu gostaria de ver o relato da criação de Deus, tanto quanto a terra, quanto para o homem, principalmente para com o homem, neste momento em que houve este rompimento entre Deus e humanidade. Então vamos começar por Gênesis 3:2. Diz assim: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Verso 3 agora. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Bom, aqui nós temos o diálogo entre a mulher e a serpente ali tentando orientar a mulher a comer de um único fruto, de uma única árvore que estava impossibilitada, tanto para o homem, tanto para com a mulher, para que se alimentasse dessa árvore. E a mulher fez um relato aqui, explicando que a palavra de Deus era: homem e mulher, não comam desse fruto, porque se comerem desse fruto, certamente morrerão. Bom, o que é isso, entre aspas, certamente morrerão? Não é que o fruto estava envenenado, não é que o fruto estava, de certa forma, havia ali uma complicação que se você comer, 1 minuto depois você está morto. Não era isso. Era que se eles desobedecessem comendo daquele fruto, passando a ter o conhecimento do bem e do mal, eles viriam então a viver numa situação onde a morte estaria presente. Ou seja, destituídos da glória de Deus, separados de Deus, através da decisão do livre-arbítrio que o homem e a mulher tiveram, eles ficaram longe da graça de Deus, longe do poder de Deus, e a consequência disso era que certamente morrerão, ou seja, iriam viver inclinados à morte, iriam nascer
os filhos, no caso, Adão e Eva não nasceram, eles surgiram, né, pelo poder de Deus, não nasceram de maneira natural. Então eles viriam a ter uma vida assombrada pela morte, com doenças, com pragas, com condições de ele providenciar o seu alimento. A mulher passaria então a ter dores no parto, o homem iria ser praticamente um moribundo nessa terra, tentando gerar o seu alimento, tentando gerar a sua subsistência. Esta foi um cumprimento da palavra de Deus, quando ele disse: certamente morrerás, se o povo, ou se o homem e a mulher resolvessem desobedecer a Deus. E um outro texto que é interessante lermos também está em Gênesis 3,17, que diz assim: e ao homem declarou, ou seja, Deus declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, a terra tornou-se amaldiçoada. A terra tornou-se uma situação complicada para a humanidade. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, aqui diz que logo após o rompimento, a queda do homem para com Deus, essa destituição do homem e mulher com a glória de Deus para com a glória de Deus, passou então a humanidade viver numa realidade de morte, de peregrinação, de luta, de dores, de pragas e mais séries de problemas e desafios que nós sofremos e passamos hoje. Você sabe muito bem, nós temos que trabalhar, nós temos gripe, nós temos doenças, nós temos endividamento, nós temos vários outros problemas que podemos dizer que são os sofrimentos que passamos em torno de nossa vida. Então a primeira pergunta, ou a pergunta por que sofremos, obteve então a primeira resposta: porque a terra foi amaldiçoada com a queda do homem, com a queda da humanidade. Segunda resposta: por que sofremos? Porque a humanidade tornou-se decadente. Isso aqui é interessante. Se nós tivemos então a terra amaldiçoada, neste contexto de que a morte agora está assombrando nossas vidas, os problemas e o sofrimento assombram as nossas vidas, nós também vivemos e convivemos, ou somos, uma humanidade decadente, ou seja, cada vez mais caindo em suas maldades, em suas dificuldades. É claro que a Bíblia nos ensina os prenúncios da volta de Cristo, quando nos falam de grandes tristezas, grandes problemas, grandes doenças, grandes desastres climáticos. Então nós vemos que a humanidade ela tornou-se decadente. Muito bem, sobre isso nós podemos entender também que nessa parte da decadência da humanidade, a nossa moralidade tornou-se também decadente, em baixa. Por quê? Porque quando nós nos afastamos da glória de Deus, ali em Adão e Eva, o vetor da vida tornou-se, ou a orientação de Adão e de Eva tornou-se a subsistência da sua própria vida. Tornou-se esse desejo de servir a eles mesmos, porque estavam longe da graça de Deus, através de uma decisão tomada pelo livre-arbítrio que tinham. Mas nesse aspecto a moralidade ficou baixa, até porque logo em seus filhos nós vemos um relato do primeiro homicídio que tivemos, entre os filhos de Adão e Eva. A moralidade também foi atingida com a queda, por isso que nós passamos por grandes problemas. Nesse aspecto, vamos olhar as dificuldades da moralidade decadente que há na humanidade. Primeiro, nós convivemos com pessoas que maltratam umas às outras. Moralidade baixa, baixíssima. Nós lidamos com ladrões que têm os seus problemas pessoais, sociais, mas ainda assim são ladrões e sabem e têm consciência do que é certo e errado. Nós convivemos com pessoas que estão cada vez mais individualizadas, que estão mais e mais preocupadas com suas necessidades, preocupados com seu próprio bem-estar e não olha para o outro. Então, por que sofremos? Porque a humanidade decadente está convivendo entre elas.
não é verdade? Nós vemos pessoas maldosas, nós vemos pessoas que por conta da a habilidade que tem de decidir, procuram decidir pelo mal, procuram decidir pelo caminho ruim, pelo caminho de distância para com Deus. Não só a moralidade foi atingida, mas como também a religiosidade, que tornou-se uma religiosidade aparente. O apóstolo Paulo relata para com Timóteo um texto interessante que está em 2 Timóteo 3, 1 a 5, que diz assim, eu gostaria de ler, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, estou em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 1 a 5, diz assim, saiba isto, meu filho, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, olha que eu falei sobre moralidade. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, de religiosidade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então o apóstolo Paulo está aqui salientando, nos alertando de que a moralidade da humanidade foi afetada, porque nós temos egoístas, presunçosos, caluniadores, todo esse tipo de problema envolvendo a moralidade que nos traz sofrimento. Quantas questões nós passamos em nossas vidas que são ocasionadas, que são consequências de decisões tomadas por caluniadores, por egoístas, por pessoas que odeiam, inimigos do bem. Olha só, a humanidade está dentro deste sistema de moralidade prejudicada. Então, nós vemos também que a religiosidade tornou-se aparente, porque é bem possível que nós tenhamos pessoas que estejam vivendo uma vida com Deus meramente aparente. Isso traz sofrimento. É o que o texto diz, o apóstolo Paulo diz então aqui a Timóteo. Olha só o que diz. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se a moralidade foi prejudicada e as pessoas conseguem ser, ao mesmo tempo, entendem ser piedosas, servos de Deus, mas ao mesmo tempo também são pessoas ruins, nós vemos que a religiosidade tornou-se algo quase que aparente, onde muitas pessoas não observam os princípios, mas vivem de maneira aparente. É como eu digo, uma madeira podre com um verniz dando a figura de algo bom, de algo belo, de uma madeira boa. E não é assim. Todas as acusações do Senhor Jesus, todas as acusações que foram mais veementes, fortes, estavam relacionadas a fariseus e saduceus que se diziam servos de Deus, amantes da lei, mas estavam vivendo apenas por aparência. Então respondemos a pergunta com uma outra resposta. Por que sofremos? Sofremos primeiro porque a terra foi amaldiçoada, sofremos em segundo lugar porque a humanidade tornou-se decadente e vivemos nesse contexto, e por último, nós sofremos porque vivemos em um campo de batalha. E agora nós vamos entrar propriamente dito no que diz respeito às nossas batalhas espirituais. Com relação a isso, eu gostaria de ler Efésios 6, 10 a 12. Efésios capítulo 6, Efésios 6, do verso 10 a 12, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando aqui fragmentos e figuras de luta. Verso 12: pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, querido, por que nós sofremos? Terceira
Resposta: porque vivemos num campo de batalha. E nesse aspecto nós precisamos entender que nós lutamos contra as forças de Satanás, pelo qual a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás. Satanás, meus queridos, tem algumas características pelas quais nós devemos destacar. Primeiro, ele é maligno, ou seja, não há esperança de nada de bem vinda de Satanás. Satanás é maligno, procura o mal, então todo mal aparente, ele torna-se um mecanismo, uma arma ou uma consequência da ação de Satanás em nossas vidas. Se esperamos vencê-lo, aqui a lição diz, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de ética. Satanás nunca vai te propor algo bom, nunca vai propor algo que vai ser benevolente para a sua vida espiritual. Mas Satanás também ele é astuto, ele é especialista, ele é um arquiteto de planos para derrubar o crente, o servo do Senhor. Com relação a isso, meus irmãos, precisamos nos fortalecer na armadura de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve: revistam-se de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus são os princípios de Cristo Jesus para as nossas vidas: temperança, domínio próprio, amor, cuidado, esperança. Tudo isso faz parte dessa armadura de Deus para nós triunfarmos sobre as lutas que nós vamos trilhar ou travar com Satanás, que é o inimigo de nossas almas. Mas Satanás ele é astuto. Portanto, querido, preste bem atenção, não ceda às astúcias de Satanás. Seja inteligente, seja sábio. Qualquer problema, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não precisa conferir se é mal, mas se aparentou ser mal, vá embora. Não ceda. Satanás é astuto. E ele também é poderoso. Há um certo poder na pessoa de Satanás. Esse poder, precisamos entender muito bem que é um poder que se submete ao poder de Deus e de Cristo. Satanás não é mais poderoso que Deus. Nunca foi e nunca será. Deus é criador. Satanás é criatura. Então nós precisamos entender que esse poder, ele é um poder de forças, de inclinações para o mal que Satanás aplica sobre nossas vidas. A lição diz assim: são forças e não fraquezas do mal. Vale lembrar que o diabo pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo. E o Senhor Jesus o chamou de príncipe desse mundo. Um príncipe é alguém que tem principado nas mãos. Um príncipe é alguém que tem poder nas mãos. Satanás é poderoso para culpar as nossas vidas, poderoso para nos tirar da presença de Deus se cedermos, e poderoso para colocar em nossos caminhos grandes batalhas, grandes deslizes para nos afastar de Deus. Então, meus queridos, nós sofremos, primeiro, porque a terra foi amaldiçoada, estamos vivendo neste ambiente de maldade. Nós vivemos com a inclinação para a morte. Portanto, nós temos doença, nós temos fraquezas, nós temos assassinatos, nós temos tudo isso, porque vivemos numa terra maldita e destituída da glória de Deus. Mas também nós sofremos porque a humanidade tornou-se decadente e nós, humanidade, somos maus. Precisamos da graça de Deus para sermos reconduzidos à glória do nosso Pai. E vivemos porque sofremos porque vivemos num campo de batalha contra Satanás. Mas eu quero dizer a você, meus queridos, que há esperança para tudo isso. Que mesmo sofrendo, que mesmo nós passamos por grandes dificuldades, Deus planta em nós um sentimento de gratidão e de vitória. E eu quero dizer das promessas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz, promessa de Deus, que nem a morte nos separará do amor de Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz em Apocalipse, para uma igreja que era perseguida, que era uma igreja perseguida com morte, com hostilidades, diz que mesmo que aqueles irmãos passassem pela primeira morte, ou seja, pela morte física, de maneira alguma passariam pela morte, pela segunda morte, que é a morte eterna, a morte espiritual, porque eles tinham a vida aliançadas, redimidas, consagradas a Deus.
Então, como, meus irmãos, vamos lidar neste contexto de sofrimento que temos em nossas vidas? Nos lembrando das promessas de Deus e assegurando nossas vidas no altar de Deus, onde nós podemos obter e colocar diante do Senhor esperança, graça, alegria e perseverança. Que Deus abençoe sua vida e que esta lição seja uma oportunidade para refletirmos bem. Um dos fatos de haver muita maldade também é pelo fato de podermos aproveitar este contexto de maldade para reverenciarmos o que é bom. E o que é bom é Deus. Dele vem toda a dádiva maravilhosa, toda a expressão de bondade, de maravilha, de graça e de misericórdia vem de Deus. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos pensar um pouco mais da palavra de Deus. Você tem a oportunidade de fazer aí suas perguntas. Eu, na verdade, farei algumas perguntas e você vai responder. E se você tiver pergunta também ou quiser acrescentar algo, você pode fazer também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.